Você está feliz nessa noite? Amém. Se você estiver feliz, diga amém. Amém. Agora, se você estiver muito feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você não estiver muito feliz, saiba que Deus tem uma palavra hoje para o seu coração. Essa palavra impactou meu coração essa semana e eu fiquei bem caladinho. E realmente Deus é tremendo. Através da sua multiforme graça e sabedoria, Ele vai trabalhando, Ele vai distribuindo dons e talentos, Ele vai alcançando a sua vida, Ele vai alcançando a minha vida. Ele é bom, Deus é bom, amém? E você que está aí nos assistindo pelo canal do YouTube, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é por demais precioso, por demais preciosa. Fica aí, fica com a gente, que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nesta noite, porque meu coração está impactado já, amém? Igreja, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54 ao versículo 62, diz assim, ó: Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, versículo 55. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Te louvamos, Senhor, Te adoramos na beleza da Tua santidade e declaramos que só o Senhor é Deus. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Eu não o conheço. Eu não o conheço. Os galileus falavam o aramaico com pesado acento gutural, ou seja, muitas pessoas usam a sua fala às vezes pela narina. Muitas pessoas falam nasal. E os galileus usavam muito a garganta. Eles falavam muito pela garganta. Era um som procedente diretamente da garganta. É por isso que se diz que eles usavam um acento gutural. O que é gutural? É que vem da garganta. Se fala pela garganta. E Pedro foi reconhecido exatamente pelo seu sotaque. Era inevitável Pedro não ser reconhecido. Era inevitável Pedro não ser reconhecido. Ele não tinha como esconder seu lugar de origem. Porém, Jesus já havia feito uma observação para Pedro. No mesmo texto base, Lucas 22,
versículos 31 a 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Meu Deus, você percebe o amor de Cristo, o amor de Jesus por Pedro, o amor de Deus, o amor de Jesus pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Ele adverte, ele traz a informação, ele diz: olha, Pedro, cuidado, vigia, porque Satanás pediu para peneirar vocês. Mas olha, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Mas tem uma coisa, Pedro, tem uma coisa, você precisa entender uma coisa: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro andou com Jesus, comeu na mesa com Jesus, Pedro viu Jesus realizar prodígios e maravilhas, Pedro viu coxo andar, cego enxergar, morto reviver, água se transformar em vinho, pão e peixe se multiplicar para saciar a fome do faminto. E mesmo assim, Pedro foi tentado a declarar: eu não o conheço. Dá para você perceber a intensidade disso? Eu não o conheço. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Então, a primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando de Eu Não O Conheço, eu estou chamando de o perigo de seguir Jesus de longe. Primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando de Eu Não O Conheço, eu estou chamando de o perigo de seguir Jesus de longe. Veja aí, Lucas 22, versículos 54 e 55. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Lucas capítulo 22, versículos 54 e 55. Há de se entender, há de se compreender que um momento como este traz uma tensão. Existe uma tensão, existe um temor, existe um medo. E Pedro se sentia temeroso. Pedro se sentia temeroso. Não tem como não temer, não tem como não sentir medo. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Jesus havia sido entregue nas mãos dos homens. Levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Veja que conflito Pedro está enfrentando. Que conflito Pedro está enfrentando. Eu não posso abandonar o mestre, mas também eu não posso ser reconhecido como seu discípulo. Meu Deus,
Eu não vou abandoná-lo, mas também eu não posso ser reconhecido como seu discípulo. Então, irei ficar ao longe, observando. Eu creio que logo após a conversão de Pedro, de Jesus ter chamado, eu creio que essa é a primeira vez que Pedro vai seguir Jesus de longe. E isso não diferencia das nossas vidas. Quando homens e mulheres seguem a Jesus de longe, a primeira conotação que dá é que esse homem, que essa mulher não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Cristo. Por quê, pastor? Porque eles não fizeram aliança. Eles conhecem, eles sabem que Ele é poderoso, eles têm consciência que Ele pode operar milagres e prodígios, eles sabem que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, eles sabem que é o melhor caminho a se seguir, eles sabem que é o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, mas eles não fazem uma aliança. Eles preferem ficar de longe, só observando. Preste atenção na fala do salmista. Eu quero que você abra Salmo, capítulo 1. Olha o que é que nós vamos encontrar na fala do salmista. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista faz referência ao justo, aquele que foi justificado, aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista traz a centralidade de Deus e o foco no homem justo. Mas interessante é que o salmista também vai fazer 3 referências e características de pessoas nesse texto. Quais são elas? Primeiro, o ímpio. O que é que ele diz aí? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual a característica de uma pessoa ímpia? A pessoa ímpia tem seu comportamento contrário à profissão de fé. Ela não respeita as coisas sagradas. Ela é desumana e cruel. Você vê como é sério? Segunda característica que ele mostra no Salmo: o pecador. Não se detém no caminho dos pecadores. Qual a característica de um pecador? É aquele que vive na prática do pecado. Mas veja bem como vai se afunilar. Veja bem como o contexto, a característica dessa pessoa vai se tornar uma coisa seríssima. É aquela pessoa que vive na prática do pecado. É aquele que tem um defeito ou uma falha recorrente. Meu Deus, uma vez por outra cai na mesma esparrela, cai sempre nas mesmas armadilhas, nas mesmas ciladas. Quem é esse? De quem essa característica? É do pecador. Foi perdoado por Deus,
Deus já o perdoou, pagou o preço na cruz do Calvário. Agora ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas o que que acontece? Ele não consegue, tem área da vida dele que ele não consegue romper. Quando o salmista diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista faz referência ao quê? Ao justo. Mas também existem três pessoas, três características de pessoas, que é a pessoa ímpia, a pessoa que vive na prática do pecado e, por último, o escarnecedor. Mas, pastor, qual é a característica de uma pessoa que escarnece? É aquele que zomba das pessoas, que ridiculariza, que despreza, que desdenha do seu irmão. Mas, pastor, me diga uma coisa: essa característica existe no crente? Existe, amados. E felizmente, dentro da igreja existem pessoas ímpias, pessoas que vivem na prática do pecado, e pessoas escarnecedoras. Por isso que o salmista está alertando: se você é justo, não se detenha nessa roda. Existe um ditado popular que muitas vezes você cai nessa esparrela. Me dizes com quem anda e eu te direis quem és. Isso é só um adágio popular, mas o que interessa é prática. E a sua vida, o seu estilo de vida é regido por uma Bíblia, que é humana e que é divina, e que você optou por caminhar por esse caminho. Com certeza Pedro se encontrava com muito frio, uma vez que Jerusalém fica a mais de 800 metros do nível do mar. As noites na primavera são frias, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, não deu outra. Foi o que aconteceu? Pedro sentou-se. Ele queria o calor, só que ele não chamou para si a responsabilidade desse momento. Onde foi que ele foi sentar? Na mesa dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Por quê? Porque ele estava seguindo Jesus de longe. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está dizendo? Cuidado. Cuidado com a motivação do seu coração. Você está vindo a mim por quê? Qual a verdadeira motivação do seu coração? Eu não tenho nada para oferecer para você. Ele continua. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O que ele está dizendo? A motivação do seu coração está quase se alinhando, mas você precisa entender que a prioridade é o reino de Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele continua. Outro lhe diz: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus, que coisa séria. Estamos em pleno século 21 e em determinadas áreas de nossas vidas ainda existem lacunas que nós não preenchemos. Quando Jesus te chamou, quando Jesus te resgatou das trevas e lhe transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, Ele lhe chamou por completo. Ele preencheu o vazio que estava aí no seu coração. Ele preencheu o meu coração por completo. A partir daquele momento, cabe a mim a desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Através de quê? Através da leitura da palavra, da meditação da leitura, da oração, do jejum, do meu tempo sozinho com Deus. Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto e busco Ele em secreto, e Ele em secreto me ouve, e em secreto me responde. O que é que vai acontecer? Eu vou conhecê-lo. Eu vou conhecê-lo. Então não é qualquer vento de doutrina que vai me levar. Eu sei quem sou, eu sei aonde estou, eu sei o que estou fazendo, eu sei para onde eu vou, e eu sei com quem estou indo. É necessário. Então esse texto que nós lemos está em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Segunda parte da mensagem: a tentação que você não consegue vencer. Lucas capítulo 22, versículos 56 a 59. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Lucas capítulo 22, versículos 56 a 59. Qual a tentação que você não está conseguindo romper? Ou qual a provação que você não consegue romper? Não me diz, fica só para você, tá? Mas eu quero dizer para você que Deus sabe. Deus conhece nos mínimos detalhes a sua fraqueza, a sua fragilidade, e Ele não quer que você continue assim. Ele quer romper com você, Ele quer te levar para um nível de excelência, Ele quer tirar você desse lugar que você entrou e você não consegue sair. Você não consegue sair porque você não se entrega por completo a Ele, mas Ele quer te ajudar, Ele quer tirar você daí aonde você se encontra. Então qual é a tentação que você não está conseguindo vencer? Quando Pedro se assenta junto ao fogo, uma empregada o reconhece de imediato. A mulher fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. É importante sabermos que um abismo chama outro abismo. Abra sua Bíblia
em Salmos 42, versículo 7 a versículo 9. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Veja bem, estamos diante de uma declaração de uma pessoa que se encontra em conflito, de uma pessoa que não tem convicção quem de fato é. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Salmos 42, versículos 5 e 6. Você percebe que existe um ciclo que envolve os sentimentos da alma. É incrível. E com esses ciclos, nós temos que tomar cuidado. Porque quem vai dissolver esses ciclos, quem vai aniquilar essas lacunas, é a palavra de Deus. Porque pensa comigo, eu sou crente, tenho convicção que o meu nome está escrito no livro da vida, que fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, que um dia eu vou morar no céu com Jesus, que eu sei através da leitura da sua palavra, da intimidade pessoal com Ele, eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Como é que eu, sabendo tudo isso, eu possa ser uma pessoa que anda cabisbaixo, triste, caído pelas tabelas? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque Jesus nos adverte, nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom. O que é bom ânimo? É se alegrar, amado. É se levantar, tomar um banho, colocar a melhor roupa e dizer: estou pronto. Pode vir quente, que eu topo o que for preciso. Porque eu vou no nome do Deus Todo-Poderoso. Foi o que aconteceu com Davi. Ah, tu vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou na tua direção em nome do Senhor dos Exércitos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, remidos, lavados, purificados pelo sangue de Jesus, cremos no Deus da nossa salvação. Fazemos menção desse nome. Agora, claro, que a multiforme graça e sabedoria de Deus, ela vai alcançando cada um no corpo, e cada um tem uma característica, cada um tem uma maneira de reagir, o seu problema, a sua luta, o seu devaneio. Devaneio, pastor? Sim, amado, sim. O crente não é super-homem, não tem negócio de super-girl. Há momentos que você vai estar fraco, e você precisa reconhecer para Deus, você precisa reconhecer para a sua liderança: não estou bem, não sei o que está acontecendo, mas poxa, de repente uma tristeza quer me pegar, um desânimo. Tem que abrir a boca e tem que dizer, porque aí a igreja chega junto, aí a gente chega na intercessão, a gente chega junto mesmo. Agora, muitas vezes você se tranca, fica calado ou calada e não fala nada. Tudo bem com você? Mais ou menos, né?
Você, mais ou menos. Mais ou menos não. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque é um processo. Costumo sempre dizer aqui, você não conseguiu hoje, mas amanhã você consegue. Você não consegue. Alguém lhe fez uma afronta, você não conseguiu ficar calado. Você se irou. Além de se irar, você partiu para cima, pecou. Jesus te perdoa, mas te perdoa para você não pecar mais. E a gente vai entendendo, a gente vai permitindo que a palavra dele vá lavando a nossa alma, e a gente vai fazendo o nosso culto racional, Romanos capítulo 12, e a gente vai se aproximando cada vez mais dele. Você sabe qual é a maior característica que marca a vida de um crente? É quando ele reconhece que ele está errado, e ele diz: Senhor, me perdoa. Eu estava fazendo algo porque eu pensava que isso não te desagradava, então eu não vou fazer mais. Senhor, eu estava andando com os ímpios, com os pecadores, com os escarnecedores, mas eu não sabia, Senhor, mas agora eu sei, agora eu não vou fazer mais. Vou continuar amando, vou continuar intercedendo pela vida deles, mas andar com eles, mas não, porque eu não vou te desagradar. Meu querido, a vida de um crente tem que ser permeada, tem que ter a marca de Cristo. Se você olhar para os evangelhos, você vai encontrar Jesus dizendo assim, eu e o Pai. Eu só falo o que o Pai mandar eu falar. Eu só faço o que Ele mandar eu falar. Eu e o Pai somos um. Sabe o que é isso, amado? É aliança. Sabe o que é isso, amado? Isso é honra. Isso é entender que morrer numa cruz, sofrer do jeito que Jesus sofreu, por amor a você, por amor a mim, por amor à sua igreja, não é brincadeira, não é faz de conta, é realidade, porque nós merecíamos, era o inferno, era o fogo eterno, mas Ele olhou com seu olhar misericordioso para nós e nos alcançou. E a gente às vezes não quer entender isso. E olha que nós já estamos nos retoques finais. Eu creio, me perdoe se você não crê, mas eu creio que nós já estamos colocando os nossos pés em um tempo apocalíptico. Eu creio. Ensina essa igreja a crer também nisso. Porque de uma hora para outra esse céu vai se rasgar. Ele vai descer na nuvem de glória. E não tem mais ai, ai, ai. Não tem oi, não tem nada. Você teve tempo de se consertar. Você teve tempo de deixar para trás tudo que passou. O que o apóstolo Paulo diz? É tudo refúgio. Para mim não importa mais. Ainda resta uma cruz para carregar, viu, amado? A sua cruz. E não venha me dizer que sua cruz é seu marido, que a sua cruz é seu filho, que a sua cruz é sua esposa. A sua cruz é você. É você que tem a casca grossa, que não quer se arrepender, que tem área de sua vida que você não permite que Deus entre e trate. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. Mas veja bem, nós estávamos no Salmo 42. O que acontece? A primeira ação do salmista, ele questiona a sua alma. Ele se dirige à sua alma e diz: por que você está abatida? Isso é ele falando com a alma dele, viu, Mari? Por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Aí ele agora vai dar um comando para ela. Aí ele vai trazer a firmeza para ela. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora veja bem, a segunda reação, ele se volta novamente para dentro dele. Isso aqui, amados, é clássico, tem muito a ver com a gente. Isso acontece com a gente no dia a dia. Tem dias que você acorda, que você parece uma leoa.
Tem dias que você acorda, você parece um leão. Você está pronto para tudo. Você toma banho, você se perfuma, vai para o trabalho, você escuta a Web FM Caminho de Santidade, glorifica. Mas tem dia que você olha para dentro de você e vai buscar os mínimos detalhes que você ainda não rompeu. É o que está acontecendo com ele. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Você vê que ele voltou? É uma gangorra. Há momento que ele está em cima, há momento que ele está embaixo. E nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam para o alvo, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Muitas vezes estamos feridos, estamos machucados, que só mesmo Deus é capaz de fazer a leitura exata da minha alma. Mas quando eu estou na congregação dos santos, eu me encho de esperança. Aí eu ouço a voz do Espírito ecoando as palavras ditas por Paulo. Se a nossa esperança se resume apenas nesta vida, neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não é diferente conosco, não é diferente comigo, não é diferente com você. Quantas vezes estamos prontos para ir até para a morte com Jesus, mas quando o negócio pega, a gente nega ele. Por que a gente nega Jesus? Ou quando é que a gente nega Jesus? Quando nós facilitamos o desejo da carne. Agora, interessante que sempre que eu falo isso, o Espírito me leva a pensar nisso, que quando a gente fala que satisfaz o desejo da carne, a gente só pensa o envolvimento sexual, né? O envolvimento de homem para mulher, mas não é isso. São os desejos, são as vontades, é a vontade própria do homem, que muitas das vezes coloca acima do desejo que Deus tem para a minha vida, porque Deus é desejoso que você rompa, que você cresça, que você voe como águia. Ele não quer ver você como galinha ciscando no terreiro, não, ele quer que você vá embora. E muitas vezes nós fazemos a vontade da nossa natureza pecaminosa. Enchemos os nossos olhos com o que não devemos encher. Não somos bem-sucedidos. Você lembra da resposta de Pedro para Jesus? Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Certo evangelista que costumava sempre se hospedar na casa de alguém, ele tinha o costume de ir pessoalmente a cada membro daquela família e falar sobre o destino da sua alma. Ele não deixava de maneira alguma passar despercebido. Ele chegava, era bem recebido, porque era um homem muito educado, e geralmente à noite, quando colocavam a janta, ele jantava e depois da janta ele saía, sentava perto de um, sentava perto de outro, e ia falando do evangelho, do destino final da vida de cada um membro daquela família. E disse que certa vez ele chegou numa casa de um coronel, onde todo mundo gostaria de estar, menos um cristão. Só que ele foi muito bem recebido. Ele foi muito bem recebido. O coronel, assim, tratou ele muito bem. Tanto o coronel como a anfitriã, sua esposa, seus filhos. Mas ele recebeu, assim, um carinho tão caloroso, tão especial, que constrangeu ele. E ele travou. Ele não conseguiu chegar àquelas pessoas
e falar sobre o destino de suas almas. Ele passou uma semana ali e não conseguiu avançar nesse quesito. Diz que na última noite que ele pernoitou ali, ele perdeu o sono e ele pensou com ele mesmo: que família maravilhosa, que amor, que carinho eu tenho recebido nesta casa, mas eu tenho sido infiel com eles. Eu não estou alertando o perigo que eles estão passando. Aí ele deitou e foi dormir. Quando ele vai dormir, o Espírito Santo fala nitidamente ao seu coração: você não pode fazer isso. Você não pode sair daqui sem falar com essa família. Ele disse: mas o que é que eu vou falar para eles? Eles têm me tratado tão bem. Você vê a luta da carne contra o espírito? Ele tinha convicção que ele não estava cumprindo com o papel dele, que ele estava sendo infiel. A realidade é essa. Ele mesmo sabia disso. Ele se ajoelha e começa a orar e clamar a Deus, pedindo para que o Espírito Santo trouxesse uma solução, uma estratégia para ele. Ele tem uma ideia. Já sei o que vou fazer. Ele pegou o anel dele, escreveu na vidraça: ainda falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar mais com a família, saiu muito cedo e foi embora. E cada passo que ele dava, tinha um momento que ele parava e orava, intercedia por aquela família. Diz que quando a anfitriã, a senhora, se levanta, a primeira coisa que ela faz é: vou olhar como é que está o quarto do homem de Deus. Quando ela entra, que ela se depara com aquela frase: ainda resta uma coisa. Ela foi tomada de um temor, ela foi tomada assim de um sentimento de arrependimento tão grande. Ela disse: meu Deus, eu não... glorificado seja o teu nome, Senhor, porque eu já ouvi muito falar desse homem. Eu sei que por onde ele anda, eu sei que por onde ele anda, ele fala de ti, ele fala coisas maravilhosas sobre a tua bendita pessoa, mas eu pensei que ele tinha esquecido de nós, Senhor, e ele não esqueceu de nós. Meu marido, venha cá, meu marido, minhas filhas, venham cá. Aí eles entraram: o que foi, mãe, o que foi, minha esposa? Aí ela se ajoelhou no pé da cama, eles também se ajoelharam, olharam para o nome: ainda resta uma coisa. E ela começou a orar: Senhor, não nos deixe a gente sair de dentro desse quarto sem a nossa vida ficar completa. E naquele momento, aquela família inteira confessou a Cristo e houve festa no céu. Eles não negaram o nome do Senhor. O evangelista não abriu a boca e disse que não o conhecia. Ele conhecia muito bem o poder do Deus Todo-Poderoso, assim como nós conhecemos, assim como Ele tem impactado a sua vida, assim como Ele tem feito prodígios e maravilhas na sua vida, na sua família. Conclusão, veja aí, Lucas capítulo 22, versículo 60 a 62. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Apenas um olhar, basta apenas um olhar. Eu creio que neste momento, Jesus está olhando para você.
Eu creio que neste momento, enquanto nós estamos aqui sendo ministrados pela sua palavra, Jesus está olhando para o seu coração. Jesus está dizendo para você nesta noite que o que você não pode fazer, Ele vai fazer na sua vida. Jesus está dizendo para você nesta noite que não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Jesus está dizendo para você nesta noite que está enxugando as tuas lágrimas. Jesus está dizendo para você que era preciso você passar por essa dor, para que você possa amadurecer, para que você possa crescer, para que você possa testemunhar do que Deus tem feito, do que Deus fará na sua vida. Então nesta noite, coloque o seu Isaac no altar. Coloque o seu Isaac no altar. Diga: está aqui, Senhor, eu coloco diante de ti, está aqui. Eu não posso fazer nada, mas eu sei que tu podes. Coloque o seu Isaac no altar. Isso é que Deus me diz neste momento. É muito forte no meu coração. Deus está dizendo para você: entregue o seu Isaac de uma vez por toda. Basta apenas um olhar de Jesus. Ao passar a caminho da sala de Pilatos, foi suficiente para fazer Pedro se lembrar da enormidade, da gravidade da sua atitude. Meu Deus, olha, qual foi a última vez que você tomou uma decisão? Que você tomou uma decisão, você teve uma atitude, caminhou em outra direção, mas você não tinha a revelação da gravidade. Deus está dizendo hoje para você, que está lançando no mar do esquecimento, para que você venha confiar nele, para que haja restauração, para que haja edificação, para que haja vida e não morte na panela. Deus está dizendo que está tirando a morte da panela, está colocando vida. Pedro cometeu o erro mais grave de toda a sua existência, que foi negar a Jesus. No entanto, Pedro foi avisado. Jesus havia intercedido por Pedro. Ah, pastor, mas Jesus intercedeu por Pedro. Você não sabe que Jesus intercedeu por você? Jesus intercedeu por você também. Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, os livre do maligno. Pai, eu não só peço por estes, mas eu peço por aqueles que ainda irão crer, Senhor, no teu nome, no nome do teu Filho. Jesus já intercedeu na sua oração sacerdotal, Ele já intercedeu por mim, Ele já intercedeu por você. Tome posse, se aproprie dessa verdade. Você é precioso, você é vencedor, você não é covarde, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh Deus bom, Deus todo-poderoso, Deus fiel, eu não o conheço. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?